eles soubessem que você está pensando que eles estão distribuindo mandrágoras e êxtase. E aqui você tem este símbolo, este V com W. Este W que é como se fossem dois Vs abraçados um ao outro. Esses são símbolos ocultistas. Em outras palavras, são drogas distribuídas por uma organização que usa os símbolos da sua religião. E se você achava que esse coral do Papa era patrocinado pela Volkswagen, é melhor pensar de novo. Esse símbolo significa outra coisa. Essas crianças inocentes estão carregando o símbolo de Lúcifer. E aqui está o simbolismo de Aleister Crowley. Veja que é muito semelhante. Você tem o pentagrama e todos os símbolos aqui. O G. Perceba que é basicamente a mesma estrutura. Você pode sentir isso. E então você tem o pentagrama, e você pode ter desse outro jeito, e você pode ter daquele jeito ali, dependendo do que você queira. Esse aqui é o bode de Mendes, o lado escuro. Infelizmente, o lado feminino. E aqui está a representação masculina. Vamos perguntar ao dicionário de misticismo o que é que significa o pentagrama. É considerado pelos ocultistas como o meio mais potente de invocar os espíritos. Quando uma única ponta da estrela aponta para cima, é considerado como um sinal do bem, e significa que está chamando espíritos benignos. Quando o único ponto aponta para baixo e um par de pontos fica por cima, é um sinal do mal, e é usado para invocar os poderes das trevas. É interessante que este símbolo é, claro, usado em toda parte do mundo, inclusive na maioria das bandeiras. Vamos perguntar a outra fonte, a Enciclopédia da Maçonaria. Os maçons dos Estados Unidos têm, por acordo tácito, se referido a ele, o pentagrama, como o símbolo das 5 pontas da comunhão. Os contornos da estrela de 5 pontas são os mesmos que aqueles do pentalfa ou Pitágoras. Na ciência da mágica, o pentalfa é chamado de pentagrama misterioso e sagrado. O pentagrama na estrela dos magos. Então, isto é ocultismo. Você tem masculino e feminino, bem e mal, Adão, Cádmio, todos esses símbolos. O homem divino. E agora nós chegamos ao ponto onde nós vamos começar a revelar o que eles são de fato. E que Deus nos ajude, enquanto continuamos nesta estrada, a descobrir qual de fato é a agenda secreta da maçonaria. Agora vamos entrar nos ensinos da maçonaria de fato. Nós olhamos apenas a estrutura básica. Leiam essa declaração. É muito mais importante que os homens tentem se tornar Cristos do que crer que Jesus era Cristo. Que citação direta! O Catecismo da Igreja Católica, este aqui, o Catecismo da Igreja Católica de Nova York, 1995, página 129, diz o seguinte: pois o Filho de Deus se tornou homem para que nós pudéssemos nos tornar Deus. O Filho unigênito de Deus, querendo que partilhássemos de sua divindade, assumiu a nossa natureza para que ele, feito homem, pudesse nos tornar deuses. Maravilhai-vos e alegrai-vos. Nós nos tornamos Cristo. Agora, nem todo o catecismo vai falar isso. Por isso, não procure isso no seu catecismo. É essa edição que fala isso. Porque esse é um catecismo para o círculo interno. Não se esqueçam disso. Manly Palmer Hall, no 33º grau da maçonaria, diz: o homem é Deus sendo feito. O hinduísmo ensina isso através de várias encarnações. E o budismo ensina isso, que eventualmente, através do nirvana, você se torna um com a divindade. Um outro escritor maçônico escreve: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou Deus. O reconhecimento final de que tudo está em tudo, a unidade do eu com o cosmos, a percepção da divindade do eu. Então isso é o oposto do que a Bíblia ensina no começo. O pecado levaria à morte, mas a serpente disse: certamente não morrereis, sereis semelhantes a Deus. Então esta é a linguagem da serpente, não é a linguagem de Deus. Aqui está Lúcifer ensinando, não é Deus que está ensinando.
O homem perfeito é Cristo e Cristo é Deus. Esta é a primogenitura e o destino de toda a alma humana. J.D. Buck, Maçonaria Mística. Note esse simbolismo de novo. Você pode tirar o hexagrama dele. Você pode girá-lo e colocá-lo na frente do carro, se você quiser. Um triângulo com uma ponta para baixo representa a divindade e é chamada de o triângulo da divindade, ou o triângulo da água. Com uma ponta para cima é chamado o triângulo da terra, o triângulo da pirâmide, ou o triângulo do fogo. E este emblema simboliza o homem divino e perfeito. Então, quando uma religião usa esses triângulos no cabalismo, elas estão dizendo, nós somos divinos. Por isso que a estrela de Davi significa, na tua cara, Deus, nós somos divinos. Esta é uma declaração terrível que eu estou fazendo aqui hoje à noite. Esta é uma declaração terrível. Com a ponta para cima, o triângulo equilátero representa Shiva, o destruidor, e representa a chama que levanta da pira funerária em direção ao céu. Este símbolo é familiar aos maçons de vários graus, principalmente do 30º grau. Notem que quanto mais alto o grau, mais o iniciado fica sabendo. Isso falou Ward em Maçonaria e os Deuses Antigos. Portanto, Shiva é o Deus que está aqui representado. Então, quando você vê um símbolo assim, não é tão simples quanto parece. Aqui está Kilburn Platt mostrando os pontos turísticos históricos de Ohio. Isso declara que todos são dedicados à maçonaria. A águia de cabeça dupla, já falamos sobre isso. O grau 32º faz da águia de cabeça dupla seu emblema particular e, é claro, também o grau 13º. Neste símbolo venceremos, está escrito aqui. A cruz maltesa, também a coroa com a cruz nela, são símbolos maçônicos. E você descobrirá este símbolo em muitas igrejas, especialmente em igrejas pentecostais. Então você tem vários graus de comaçonaria. Por exemplo, esse é o símbolo usado pela Ordem da Estrela Oriental, que é uma maçonaria feminina, mas ela é administrada por maçons homens. A maçonaria é geralmente uma irmandade branca, mas comaçonarias acomodam membros negros e mulheres. Então, para o não iniciado, parece que a raça branca é suprema. Mas uma vez que você chega a uma iniciação mais elevada, a história é diferente. Nimrod era adorado branco ou preto. Ali está o caos criado entre as raças. Então você tem a Ku Klux Klan, que é anti-negra. E você tem organizações que são igualmente anti-brancas. Isso é chamado de pensamento dialético. Lembram-se do princípio de Hegel? Você cria fricção entre as raças para que você possa ter a síntese no final e causar uma nova ordem mundial. Então, para unir as raças, a melhor coisa a fazer é criar caos entre as raças. Até que a dor da separação seja maior do que a dor da unidade. Você consegue entender o pensamento dialético de Hegel? Ele é doentio, mas é brilhante. E não importa que você tenha que sacrificar milhares de vidas para alcançar seu objetivo. Porque o fim justifica os meios. É realmente uma doutrina horrível. Então, se você vai até uma comaçonaria, este é o símbolo da comaçonaria. Será que os seus símbolos, palavras e expressões são também encontradas no ocultismo? Sim, claro que são. São usados na Aurora de Ouro e em outras sociedades, como já falamos. Aqui está a Ordem da Estrela Oriental. Aqui está o seu centro principal, a sede mundial, também conhecida como Templo Internacional. Ela fica em Washington, Distrito Federal. Esta aqui é a maçonaria da Sala do Príncipe. Esta é a maçonaria negra. Geralmente nem os próprios maçons conhecem todas essas suborganizações. Mas quando você sobe nos escalões da maçonaria da Sala do Príncipe, então você se encontra com os Cavaleiros Templários lá em cima. Os Cavaleiros Templários. E isso lhes diz algo. Eles realmente usam esses nomes. Estes estão aqui. Esta é a sua própria página. Isso aqui não é nada premeditado. E os indivíduos mais altos no mundo negro, por exemplo, são maçons da Sala do Príncipe. Querem que eu mencione um nome? Nelson Mandela, se você está interessado. É assim que se parecem.
Então não existe uma coisa como uma irmandade branca. Mas cada um desses grupos não recebe a informação individual. Estes são os níveis. Estes são os níveis da maçonaria e você pode preenchê-los. Os níveis de fato variam de acordo com a fonte. Esta aqui é a revelada por Ayn Rand, que era a namorada de Philip Rothschild. Ela cometeu suicídio. O humanismo é o nível mais baixo. São os maçons que não têm aventais. A YMCA, todo o movimento dos escoteiros, etc. Eles formam parte de organizações maçônicas. O Rotary, o Lions. O Lions, por exemplo, trata-se de Janus, o deus de duas cabeças. São todos símbolos. E essas são as boas organizações que parecem fazer coisas boas. Os maçons azuis, que são os maçons de João, fiquem com medo quando vocês ouvirem esse nome. O rito de York, o rito escocês, o comunismo, o Benai Berit, a maçonaria judaica, o Conselho dos 500, o Conselho dos 33. O Conselho dos 500 é também conhecido como Bilderbergers, o Concílio dos 13 e o mais alto nível que nós vimos, no qual o papado está envolvido. Porque os jesuítas controlam todos eles. Aqui está o Papa à frente dos escoteiros mirins. E essa é a organização oficial, a fachada para as outras organizações. E ninguém sabe nada disso, então não os acuse. Mas olhem o simbolismo e você vai encontrar o simbolismo maçom lá. Vocês percebem? Há mulheres maçons que são muito importantes, claro. Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, Annie Besant, Alice A. Bailey, e Alice A. Bailey com seu marido, Foster. Ele era um maçom de 32º grau e parte de uma comaçonaria. Eles começaram uma companhia conhecida como a Ordem de Lúcifer, mas depois eles mudaram para a Ordem da Luz. Esta é Helena Petrovna Blavatsky. Esta aqui é Alice A. Bailey. E esses aqui foram aqueles que escreveram O Segredo das Doutrinas Secretas. Claro que para alcançar os graus mais elevados, eles precisam ser homens. Por isso, Annie Besant é chamada de Irmão Annie Besant, maçom de 33º grau. O mesmo acontece com os egípcios. Se uma mulher se torna faraó, então ela tem que ser homem. Por isso, Hatshepsut, por exemplo, aparece com uma barba, porque ela se torna um homem honorário. Você não pode ser reencarnação do Deus Sol se você é uma mulher. Então, a comaçonaria, Annie Besant e todos esses maçons de alta ordem, Alice A. Bailey, suma sacerdotisa do movimento da Nova Era, eles receberam mensagens de um tibetano conhecido como Djwhal Khul. Em seus escritos, você vai encontrar os símbolos maçônicos, é claro. E estes aqui são seus escritos. Blavatsky escreveu uma coisa chamada Isis Revelada, a Doutrina Secreta, e todos esses livros místicos maçons. E é virtualmente impossível você consegui-los, embora hoje em dia já seja mais fácil. Agora eu vou levar vocês para uma das maiores lojas maçônicas do mundo. Ela acabou virando um museu. Ela fica em Guthrie, em Oklahoma. Vamos entrar. Vejam ali as suásticas. Eles vão dizer que as suásticas estão viradas. Sim, talvez seja, mas isso não tem importância, porque de um jeito elas representam o aspecto feminino e do outro jeito elas representam o aspecto masculino. Então não faz diferença. Você vai encontrar o símbolo do Deus Sol Ra, você vai encontrar os olhos que tudo veem, e você vai ver esta estátua. Ela pode ser homem ou mulher. Não faz diferença. A essa altura você já sabe disso. Ela tem o dedo na boca. E eles vão te dizer que isso é para pedir segredo, para não revelar os segredos, para ficar quieto na loja. Todo tipo de bobagem eles vão dizer para você. Mas não tem nada que ver com isso. Significa que isso é só para o iniciado. Este é o símbolo de Horus. E eu vou mostrá-lo para você daqui a pouco. No chão você tem vários pentagramas, nesta forma aqui, e pentágonos. Na frente desta estátua está escrito: todos os que estão aqui devem olhar para o Oriente. Que cada um examine a sua obrigação e a renove no seu coração. Então o culto acontece na direção do Oriente, o que a Bíblia proíbe. Agora ali está o Deus Horus. Note que ele é sempre representado com o dedo na boca. A sua religião é para os iniciados.
E aqui estão as roupas dos vários graus de maçonaria. O soberano grão-comandante tem este símbolo na frente. E ali você tem o soberano grão-comandante Henry Clausen. E este é o símbolo de Baphomet. Baphomet é o deus andrógeno. E você ficaria surpreso de saber onde Baphomet aparece hoje em dia. Eu vou mostrar isso nas próximas palestras. Claro que ele também está nesse edifício aqui, que é a sede do Conselho da Mãe Suprema do mundo, em Washington, onde a Constituição para a nova ordem mundial já foi escrita, bem aqui. Esse aqui é Baphomet, e esse é o simbolismo usado também por Alice A. Crowley. Na loja você vai ver IHS. Eu já mostrei que esse é o simbolismo da ordem jesuítica, Isis, Horus e Set. Esta janela de vidro fumê fica clara durante o dia e fica escura à noite. Uma técnica muito especial. E se você sabe que Osíris foi adorado como preto e como branco, então isso explica essa história. Há aqui uma sala egípcia com todo o simbolismo que vai com ela. Também tem uma sala assíria, porque ela representa todas as religiões antigas. Esta aqui é a estátua de Albert Pike. É chamada de Loja Albert Pike, número 162. Estudar e buscar interpretar corretamente os símbolos do universo é a obra do sábio e do filósofo. Decifrar a escrita de Deus, Albert Pike disse. Agora, aqui está o livro Morais e Dogma. Eu escaneei para que as pessoas não pensem que eu estou falando fofoca. Elas precisam ver que eu tenho o livro. E toda citação que eu faço vem diretamente dele. No rito escocês, a coroa e o cetro simbolizam o domínio do homem sobre si mesmo. Nós somos deuses. Nós não precisamos de ninguém que nos ensine o que fazer. A história do pensamento do homem é a única história que vale a pena estudar. Não se preocupe com as outras, elas estão na biblioteca. Eu fotografei este aqui para mostrar que a história da maçonaria e a enciclopédia da maçonaria são livros genuínos. A revista da Nova Era foi substituída pela revista do rito escocês. E aqui está um símbolo do qual nós já falamos antes. Somente no próprio homem ele pode encontrar a felicidade duradoura. Nós somos nosso próprio Salvador. E de novo nesta loja, Jacques de Molay é honrado. Aqui o Rosa Cruz, a cruz na rosa. Quem realmente sofreu foi Osíris, não Jesus Cristo. E ali você tem o tal místico e o outro simbolismo com o leão de asas, símbolo de Babilônia. E aqui você tem a águia de cabeça dupla, na sua forma original preto e branco, representando as duas deidades. Esta é a cornucópia. O que ela significa? Ela é um símbolo de muitas organizações políticas. É o símbolo da organização que expandiu e usou o apartheid, pois é um símbolo do Partido Nacional na África do Sul. Essas coisas são interessantes, mas o que significam? Vamos perguntar o significado da cornucópia. A cornucópia, ou chifre da abundância, era um duplo simbolismo sexual. O chifre era masculino e a parte de dentro era feminina. O fruto de dentro simbolizava a produtividade da mulher. É um símbolo sexual da união de Ísis e Serape. Agora, quando você olha para esses deuses, lembre-se que Horus, Ísis, é ela que fica perto da serpente. E no catolicismo, Maria que fica perto da serpente. E também Dionísio como criança, tudo é a mesma coisa. Esses deuses vêm no hexagrama e no hexágono, etc. Eles aparecem no quadrado. Este é o deus Harpócrates, se você prefere, ou Horus. Ali está a cornucópia na mão dele, mas o dedo está quebrado. O dedo que fica na boca, como sempre. Aqui está uma outra loja maçônica. Dentro você vê o mesmo simbolismo. Você tem os sinais de Yin e Yang lá no teto. Esta é a sala azul. Há somente 3 luzes na loja, porque o norte é o lugar da escuridão. Agora, se você conhece a Bíblia, você sabe que o norte é onde fica o trono de Deus. Será que o norte pode ser a fonte da escuridão? É porque tudo aqui fica de cabeça para baixo. E as várias salas usadas pelo rito escocês e pelo rito de York, etc. Há sempre 2 pilares, representando Joaquim e Boaz. Em cima deles você vai ver os signos do zodíaco. Ali estão. Isso lhe mostra o que de fato é.
A astrologia é uma ciência que exige o respeito do estudioso, apesar de sua designação como uma arte negra. É, de certo modo, uma ciência da reflexão, uma ciência oculta. Esta ciência foi conhecida na antiguidade como a arte da adivinhação, enciclopédia da maçonaria. Portanto, a astrologia é exaltada na maçonaria, embora a Bíblia a condene, certo? Dessa ciência, muitos dos nossos principais emblemas são tomados. A própria loja é uma representação do mundo. Ela é enfeitada com imagens do sol, da lua e das estrelas. Nós podemos estudar todos esses símbolos astrológicos e vamos descobrir que representam a adoração fálica, uma parte importante dos mistérios. Essas são todas fontes maçônicas. A sala vermelha, as cerimônias de iniciação da maçonaria, elas são idênticas a que Loyola apresentou ao Papa. Então, elas vêm diretamente dos rituais jesuíticos. E a pompa e a grandeza da loja você vai encontrar representada nos parlamentos do mundo todo. Esses símbolos são muito comuns. Vocês vão ver muitas organizações que os usam. Os atletas usam. Sabem por quê? Porque as companhias de esportes e as superestruturas esportivas são todas controladas pela maçonaria. Até os sinais dos surdos e mudos, e eu vou mostrar isso. Mas vamos ficar fiéis às fontes.